Olá! Hoje eu estou aqui com o Dr. Filipe Pedrinola, que é endocrinologista pela Faculdade de Medicina da USP. Ele também é membro da BESO e da SBEM. Também fez Fellow no CIDAR Sinais da UCLA e do Corpo Clínico do Einstein da Beneficência Portuguesa. A gente sabe que o paciente idoso é aquele paciente que a gente tem mais carinho em preservar a saúde, pois tratar o idoso sempre tem suas complicações e suas comorbidades. Para isso, a gente vai conversar um pouquinho com o Dr. Filipe, que ele vai falar para a gente como envelhecer é essa alteração do metabolismo, alteração do sistema imunológico, alteração da nossa pele, da nossa função muscular, e o que tudo isso tem a ver com a microbiota. O que veio primeiro? A alteração da microbiota ou todas essas outras alterações? Olá, Dr. Filipe. Olá, Renata. Prazer enorme estar aqui com vocês. Que bom. Lembrando também que essa aula vai estar na plataforma Descubra Bion, que vocês já devem estar cadastrados, senão é bem fácil de cadastrar. E nessa plataforma a gente também tem alguns outros materiais científicos e artigos científicos. Então, como é que é essa importância da microbiota no nosso paciente idoso? Então, vamos começar a falar sobre esse assunto tão importante, né? Tão atual. E basicamente a gente sabe, como a gente vai ver nos próximos slides, que realmente com a evolução, com o passar dos anos, vai acontecendo uma alteração natural, gradual da nossa microbiota. Então vamos começar aqui passando o primeiro slide, aqui é o meu conflito de interesse. E a nossa agenda, o que nós vamos abordar? Quais são os temas que a gente vai falar hoje? Então, a microbiota humana, a microbiota e a relação que existe dessa microbiota com a infecção de repetição no idoso, a microbiota e a relação na função muscular no envelhecimento, na chamada sarcopenia, a microbiota e as desordens neurodegenerativas, qual é a relação que existe, o papel da dieta como interferindo nessa microbiota intestinal e, consequentemente, o que isso acontece nos pacientes idosos, quais são as restrições, as particularidades, como manter uma microbiota saudável e, por final, no final, vamos falar um pouquinho sobre algumas considerações. Então, eu queria começar conversando um pouquinho sobre, de fato, o que é a nossa microbiota humana, a nossa microbiota intestinal. A gente sabe que existem mais de 100 trilhões de micro-organismos no nosso tubo digestivo, assim como nas outras mucosas, mas a principal quantidade que aumenta, ultrapassa os 100 trilhões, está de fato no nosso tubo digestivo. E isso chega a pesar por volta de 1,5 kg, quer dizer, mais ou menos o peso do nosso cérebro. Então, realmente, como se tivesse aí um ser dentro da gente e que a gente vai explorar um pouquinho nessa nossa conversa aqui, a relação que existe de toda essa população microbiana com a nossa saúde. O intestino, na verdade, é o habitat ideal para essas bactérias. E se a gente for imaginar, o que nos separa do meio externo é apenas uma camada de células, como a gente vai ver, que é a camada de células do epitélio intestinal. E pode ser considerado como se fosse um órgão virtual, porque a gente vai ver que toda essa quantidade de micro-organismos, em termos celulares, existem mais células de micro-organismos do que células humanas no nosso corpo. Se a gente for pensar em material genético, então, existe muito mais material genético de bactérias e vírus e outros micro-organismos do que material genético humano. Isso até foi motivo de um artigo americano no qual a pergunta era: será que nós somos mais humanos ou mais micróbios, né? Aqui a gente vai poder enxergar de uma forma esquemática as funções principais da nossa microbiota. Então, essa microbiota tem um papel importantíssimo no metabolismo de substâncias não digeríveis, principalmente as fibras alimentares, aquelas que não são digeridas pelo nosso sistema enzimático, e essa microbiota vai ser capaz, então, de metabolizar essas substâncias. O segundo ponto muito importante é inibir o crescimento de bactérias patogênicas. Tem um papel importantíssimo, uma vez que degrade, principalmente essas fibras, esses carboidratos não digeríveis, eles são degradados pela microbiota intestinal e essa microbiota, então, sintetiza, a partir dessas fibras, os ácidos graxos de cadeia curta,
que são o butirato, que está em destaque aí na tela, mas também o propionato e o acetato. E a síntese de vitaminas, que é realmente muito importante, como a gente vai ver mais para frente. Além disso, a imunomodulação, ou seja, a microbiota tem um papel importantíssimo no controle, na expressão do nosso sistema imunológico, já que a gente sabe que mais de 70% do nosso sistema imunológico está localizado no intestino. Talvez por isso que os antigos chineses já falavam que a saúde começa pelo intestino. Outra função importante é a manutenção da integridade de parede e da mucosa como função de barreira e promover aí a absorção dos nutrientes, como a gente vai ver. Então, vamos começar por um conceito extremamente importante, que é o conceito de disbiose. O que seria a disbiose? É uma alteração na composição e na função dessa microbiota intestinal e que é impulsionada por um conjunto de fatores, tanto ambientais e também fatores relacionados ao hospedeiro, que perturbam, alteram o ecossistema da microbiota e uma extensão que excede as suas capacidades de resistência e resiliência, ou seja, há um desequilíbrio da nossa microbiota intestinal. Quando a gente vê aqui nessa representação, nessa figura, do lado esquerdo, a homeostase, ou seja, a eubiose, o equilíbrio, e do lado direito, a disbiose. A gente vê já nessa figura que há um comprometimento da função de barreira na situação de disbiose. A gente vê ali a presença das bactérias, ali em verde, em marrom, ultrapassando, ou seja, essas junções entre as células intestinais, epiteliais, ficam mais frágeis e leva a uma situação chamada intestino permeável, ou como os americanos chamam de leaky gut, permitindo a passagem tanto de restos bacterianos como de antígenos e substâncias que não deveriam passar para a circulação, ativando então ou hiperativando a resposta imunológica. Então aqui, nesse slide, a gente vê que os grupos que podem ser mais impactados por disbiose são os pacientes bariátricos, os pacientes obesos, mulheres e o destaque de hoje que nós vamos dar para os pacientes idosos e, claro, aqueles pacientes com doenças crônicas também que levam ao desequilíbrio da nossa microbiota. Então, é interessante a gente ver que os estudos mais recentes, eles acabam mostrando que a microbiota intestinal passou a ser uma peça-chave no envelhecimento e, ao mesmo tempo, quando isso foi descoberto, acabou se transformando também num alvo para terapias anti-envelhecimento, intervenções que consigam, então, retardar esse processo de envelhecimento através de intervenções na nossa microbiota. Então, se a gente for olhar aqui no lado esquerdo desse slide, sobre o envelhecimento e a fisiologia do trato gastrointestinal, a gente sabe que existe uma alteração no tempo de trânsito intestinal com o processo de envelhecimento. A dentição nos pacientes mais idosos muitas vezes é comprometida e isso leva a uma alteração na mastigação, assim como a diminuição da produção de ácido clorídrico no estômago, caracterizando a hipocloridria, piorando a digestão já logo a nível gástrico no estômago, uma degeneração do sistema nervoso entérico. Como a gente vai ver, existe um eixo chamado eixo neuroentérico e que liga esse sistema nervoso entérico também ao nosso cérebro. No meio da figura, a disbiose no idoso, o que acontece? Existe uma diminuição na diversidade das bactérias intestinais que compõem a microbiota, levando a uma alteração funcional do nosso microbioma e facilitando aí o aumento, a proliferação de bactérias patogênicas, como por exemplo o Clostridium. E esse conceito da imunossenescência, ou seja, essa inflamação crônica que vai acontecendo no paciente idoso, levando a um declínio gradual da função imune. E aqui a gente vê que o envelhecimento, representado aqui esquematicamente, desde do paciente mais jovem, adulto, o paciente mais idoso e depois os centenários. A gente vê que realmente a composição e a diversidade bacteriana da nossa microbiota vai acontecendo com o passar do tempo.
e a gente vê aí principalmente um aumento dos bacteriodetes, que são bactérias que a gente vai ver um pouquinho mais para frente qual é o papel que elas têm. Então a imunossenescência ocorre acompanhada de um processo de disbiose intestinal que pode estar associado a doenças relacionadas com o envelhecimento, como nós vamos ver. Então a microbiota e a infecção de repetição no idoso, a gente vai ver aí um ponto muito importante que o profissional de saúde tem que estar conectado para poder trabalhar principalmente de forma preventiva nesse paciente idoso. Então o impacto da infecção no paciente idoso, o que a gente pode ver de forma resumida? Que 1/3 dos idosos morrem de infecção, sendo que 90% dos óbitos por pneumonia ocorrem em pacientes com mais de 65 anos de idade e 80% dos óbitos por influenza ocorrem em pacientes com mais de 65 anos também. Então o idoso ele tem uma pior resposta à vacinação. Esse é um outro ponto muito importante que a gente tem que levar em conta quando a gente for concluir aqui a nossa conversa, porque a vacinação realmente vai depender um pouco da característica e da saúde dessa microbiota intestinal. As infecções do trato urinário são a causa mais comum de bacteremia no idoso, assim como são as mais recorrentes nos idosos, principalmente, como a gente sabe, por uma deficiência da imunidade de mucosas, principalmente da imunoglobulina secretória A. A infecção no idoso leva ao declínio cognitivo, porque, como a gente vai ver, esse estado de disbiose intestinal tem uma ligação direta com a característica ou funcionamento do nosso cérebro da parte cognitiva. Mas por que os idosos são mais vulneráveis às infecções? Então a gente vê que com o processo de senescência, do envelhecimento, o que acontece? Vai havendo uma diminuição da diversidade da microbiota intestinal, um aumento da proliferação de bactérias patogênicas, um aumento da permeabilidade intestinal, uma diminuição da motilidade intestinal, uma queda do metabolismo, aumento da inflamação em consequência, principalmente do aumento da permeabilidade intestinal, uma diminuição das características do sistema imunológico, da força do sistema imunológico, e uma predisposição aumentada a doenças, assim como no idoso é muito comum existir um consumo de vários medicamentos, uma verdadeira polifarmácia. E a gente sabe aí também que esses medicamentos, essas drogas, têm uma interferência na qualidade, na quantidade, na diversidade da microbiota. Ao mesmo tempo que a gente vê todas essas características levando à disbiose intestinal, mas do lado direito a gente vê ali essa alça subindo, quer dizer, a disbiose aumentando as infecções, as desordens intestinais, os cânceres coloretais, as doenças cardiovasculares. A gente sabe que existe realmente uma relação muito importante da qualidade da microbiota e aumento de risco cardiovascular, assim como a doença de Parkinson, Alzheimer, a pressão alta, as condições outras de demência, assim como o aumento do estresse. E aqui, de uma forma resumida, a gente pode dizer então que o envelhecimento ele favorece o aparecimento da disbiose, do desequilíbrio intestinal, com isso aumentando a permeabilidade intestinal, levando aí uma menor eficácia do sistema imunológico, a tal da imunossenescência, e propiciando então o surgimento de infecções recorrentes. Aqui nesse estudo a gente vê que a infecção em populações que acontecem com o envelhecimento, na parte de cima a gente vê que com o avançar da idade vai acontecendo um aumento do processo inflamatório, o que se chama também de inflammaging, um termo do inglês. E a gente vê ali embaixo, em azul, o gráfico que desde o nascimento essa microbiota vai aumentando em termos de população e diversidade, e depois, na fase adulta, isso se estabiliza e no processo de envelhecimento volta a cair de novo. Os idosos apresentam, então, uma tríade da inflamação crônica, uma menor resposta imune às infecções e disbiose. Maiores níveis de inflamação e interleucinas são preditivos de pior prognóstico da pneumonia, por exemplo. A disbiose ela parece relacionar a imunossenescência, uma reatividade imunológica inadequada,
com aumento então da susceptibilidade a infecções. E aí sim vem um ponto que a gente acredita, né, os estudos indicam isso, que seria um ponto-chave para o uso de probióticos como uma estratégia na manutenção da saúde do idoso, reequilibrando essa desbiose intestinal, ou pelo menos auxiliando. Entrando um pouquinho na microbiota e na função muscular do idoso, esse é um tema de extrema importância porque a gente vê a ligação que existe entre a nutrição, a fragilidade física e a sarcopenia. A sarcopenia é o termo utilizado para designar aquela perda muscular que vai acontecendo com o tempo. E a pergunta é, será que existe então um eixo intestino-músculo? A gente vê aqui, por essa meta-análise, que existe então essa sarcopenia primária do idoso e que ela é corroborada pela falta ou a diminuição da atividade física, uma alimentação, uma nutrição mais inadequada pelas dificuldades de digestão, de paladar, de mastigação, do processo digestivo, da diminuição da produção de enzimas digestivas e a relação então eubiose e desbiose podendo ter muito a ver aí com o metabolismo, com o anabolismo, ou seja, com o ganho de massa muscular, com a resistência à insulina e o metabolismo energético. E tudo isso interligado aí com a nossa saúde muscular. Então, a diminuição da riqueza de espécies, que é típica do indivíduo idoso, e o aumento de abundância de bacteroides e diminuição de algumas outras bactérias que você podem ver aqui, com essa fragilidade crescente que vai aparecendo no idoso. E a presença de fragilidade foi correlacionada com a redução da riqueza de espécies e uma composição da microbiota intestinal que é semelhante à detectada naqueles pacientes idosos em asilos. A fragilidade foi negativamente associada à biodiversidade intestinal da microbiota e a correlação inversa entre o índice de fragilidade e a biodiversidade do microbioma intestinal. A fragilidade ela está associada a uma maior variabilidade interindividual da microbiota intestinal. E a fragilidade também do idoso ela está associada a uma menor atividade metabólica bacteriana. Então a desbiose intestinal ela está ou pode estar associada à redução da sobrevida em idosos com fragilidade ou incapacidade. Aqui, esse é um outro estudo mostrando a relação da microbiota intestinal com a função muscular, porque com o passar dos anos, a gente sabe que a produção, a metabolização de alguns micronutrientes fundamentais, como por exemplo o folato, a vitamina B2, B12, a glicina, o metabolismo do triptofano, a produção dos ácidos graxos de cadeia curta, tem tudo a ver com vários tipos de cepas bacterianas diferentes e que vão sofrendo modificação com o passar dos anos e com o envelhecimento, interferindo na biossíntese de aminoácidos, na síntese do DNA, na metilação e reparo do DNA, assim como nos mecanismos de antioxidantes e produção de energia mitocondrial, com consequente melhora da resistência à fadiga, a preservação da força através da prevenção de metabolismo da homocisteína, oxidação, estresse oxidativo e o estímulo do anabolismo através da produção do IGF-1, assim como a promoção de uma melhor resistência, uma sensibilidade maior à insulina, modulação da inflamação e biogênese ou a produção de energia mitocondrial. Então são todos mecanismos que vão se alterando com o processo de envelhecimento. Então, a visão geral dos mecanismos fisiopatológicos que colocam a composição da microbiota intestinal numa encruzilhada entre a nutrição e a função muscular. A dieta, a gente sabe que influencia a composição da microbiota, rapidamente até. E, por sua vez, a microbiota metaboliza alguns nutrientes, incluindo aí as fibras, como a gente comentou, as proteínas, em mediadores químicos, como os ácidos graxos de cadeia curta, que entram na circulação sistêmica e têm um papel fundamental no metabolismo energético e como modulação de barreira imunológica. Esses mediadores têm uma influência conhecida nos miócitos, que são as células musculares, e também nas suas mitocôndrias, através de múltiplas vias de sinalização, que a gente não vai entrar em detalhe aqui hoje,
mas que resultam da modulação da inflamação e da promoção da melhora da sensibilidade à insulina. A parte inferior dessa figura mostra também que o próprio exercício físico pode modular a nossa composição da microbiota intestinal e representar aí um ator relevante nesses fenômenos. Então a prática da atividade física é fundamental, não só, quer dizer, na vida toda, mas no envelhecimento, no paciente idoso, mais ainda. Muitas vezes a gente vê no consultório, quando você fala, olha, o senhor tem que fazer, ou a senhora tem que fazer exercício físico, tem que fazer musculação. Fala, como assim, na minha idade vou fazer musculação? Vai. E a gente sabe que proporcionalmente existe uma resposta muito boa, até melhor do que no indivíduo jovem, porque a perda é maior. Então, relativamente, existe um ganho muito grande. Então, estimular a prática de atividade física interfere na microbiota. E como a gente viu, a microbiota também interfere na musculatura. Aqui é uma visão geral dos possíveis mecanismos que estão envolvidos nesse eixo intestino-músculo e apoiar um papel ativo dessa microbiota intestinal como modulador da massa muscular e função no processo de envelhecimento. Aí a gente vê que por vários mecanismos diferentes existe de fato uma participação dessa disbiose intestinal, então podendo levar aí a sarcopenia, a perda de massa muscular. Outro ponto muito importante é que a microbiota intestinal, a saúde dessa microbiota intestinal, tem um papel muito relevante no aparecimento e no desenvolvimento de doenças neurodegenerativas. Aqui a gente pode ver que nesse gráfico, que desde o nascimento, a criança, adolescente, a fase adulta, vai havendo aí, esquematicamente a gente vê que a diversidade da microbiota vai mudando. E, como a gente pode ver aqui, essa microbiota evolui e existe uma conexão dessa microbiota, que é chamado eixo cérebro-intestino, através do nervo vago. O nervo vago, ele leva informações do intestino para o cérebro e traz informações do cérebro para o intestino, numa via de mão dupla. Assim como, não só pelo nervo vago, mas pelos metabólitos produzidos pela microbiota intestinal, pelo ciclo do triptofano, que tem uma ação importantíssima na produção da serotonina, por exemplo, no cérebro, e também dos ácidos graxos de cadeia curta, tendo uma atuação muito importante nesse eixo intestino-cérebro. Isso tudo tem a ver, então, com a fisiologia e a fisiopatologia das doenças do neurodesenvolvimento relacionadas à idade e às doenças degenerativas. A microbiota pode ser um alvo para auxiliar no tratamento de doenças degenerativas também. Alguns estudos já mostram que a modulação, o manejo da microbiota intestinal pode ter uma interferência muito interessante aí em doenças neurodegenerativas, como por exemplo o Parkinson e a doença de Alzheimer. Então, o microbioma intestinal e a sua relevância de funcionalidade, vamos dizer, nas pessoas mais velhas, aqui a gente pode ver uma meta-análise dos possíveis mecanismos principais envolvidos na modulação da microbiota intestinal e na função cognitiva, de acordo com esses últimos estudos entre 2007 e 2008, esse é um artigo publicado em 2019, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas a gente vê que mecanismos intestinais podem levar ao aumento da produção do amiloide, daquela proteína que vai se acumular nas sinapses cerebrais, chamada proteína beta-amiloide, levando à neuroinflamação, assim como outros componentes, como além do amiloide, mas podendo levar ao que se chama de mímica molecular, alterando as funções cerebrais, alteração da própria permeabilidade intestinal, favorecendo a passagem de componentes como, por exemplo, a LPS, que são os lipopolissacarídeos que compõem as membranas das bactérias gram-negativas, com maior potencial patogênico, que vão atuar no cérebro também, aumentando essa neuroinflamação. E o mecanismo final, que a gente vai ver de degeneração, de neurodegeneração, que estão aí também exemplificados, que depois vocês podem ler com mais calma. O papel da dieta, que é fundamental na composição, na qualidade da nossa microbiota intestinal e, mais ainda, no paciente idoso. Então, esse projeto chamado de ElderMet
qual que é o objetivo? É determinar a composição da microbiota intestinal em 500 pacientes idosos e investigar a associação dessa microbiota com a saúde. E o que se verificou foi que em pacientes idosos, acima de 65 anos de idade, ocorreram diversas variações na composição da microbiota intestinal, particularmente em idosos residentes em comunidades, em comparação com indivíduos que residem em instituições de longa permanência. Alto consumo de alimentos com baixa densidade de nutrientes era frequente. Esse é um ponto extremamente importante, porque a gente sabe que essas dificuldades que o paciente idoso tem na alimentação, na escolha, na dificuldade de mastigação, todo a sua bagagem enzimática disponível, acaba muitas vezes levando uma má alimentação e deficiências, principalmente com risco alto de deficiência de micronutrientes. Então a gente vê aqui que no paciente idoso algumas vitaminas e minerais são extremamente importantes que a gente tem que estar alerta, como por exemplo as vitaminas do complexo B, a vitamina B6, a B12, principalmente por uma dificuldade, por exemplo, de mastigação da carne vermelha, do frango, do peixe, os folatos, assim como a vitamina D, porque o paciente idoso ele se expõe menos ao sol normalmente, e a ingestão do cálcio. Tudo isso levando à desbiose intestinal, declínio cognitivo, como a gente viu aí por causa daquela ligação que existe do eixo intestino-cérebro, favorecendo também a osteoporose. E a perda de massa muscular, como a gente viu, a sarcopenia. Então, como manter uma microbiota saudável? É importante que a gente pense nos pilares. Quer dizer, uma microbiota saudável vai depender de alguns fatores, principalmente de uma dieta saudável e equilibrada, da atividade física regular e da ingestão, por exemplo, de probióticos. E como a gente vai ver também, de prebióticos eventualmente, ou simbióticos. Então, basicamente essa tríade, dieta, atividade física, probióticos, é muito importante para que se consiga, principalmente no paciente idoso, uma microbiota saudável. Aqui a gente vê como se a gente poderia compreender, através de uma seleção de estudos em idosos, mostrando o efeito de probióticos, né, ou simbióticos na microbiota intestinal e no sistema imunológico. Aqui foram vários estudos agrupados, várias cepas diferentes, em quantidades diferentes, foram utilizados e foi-se ver então qual que era a repercussão que existia a nível de atividade e melhora do sistema imunológico. Aqui a continuação desses outros estudos, mostrando também a aplicação de prebióticos, como por exemplo o FOS, o GOS e outros estudos e cepas diferentes de bactérias que foram utilizadas, mas basicamente mostrando que essa interferência melhora de fato a característica do sistema imunológico. Então, o uso de probióticos diariamente nos pacientes idosos demonstrou um aumento na diversidade da microbiota e na sua imunomodulação. O Bion 3, que é o produto que estamos aqui analisando, foi desenvolvido visando equilibrar essa microbiota intestinal através vamos dizer assim, de uma modulação, de uma melhora dessa desbiose que é comumente encontrada nesses pacientes idosos. Esse é um estudo mostrando que com o uso do Bion 3 ele pode auxiliar na imunomodulação, na melhora da resposta do sistema imunológico. Então a gente vê que no caso desse produto, o probiótico é o Lactobacillus acidophilus LA14, e que a gente vê aqui, esse estudo foi feito, ali a gente pode olhar no dia 0, depois no 7º dia foi feita a vacinação por via oral, e depois de 21 dias, em comparação com o placebo, a gente vê que a produção de imunoglobulina G, da IgG, aumentou 90%, após 21 dias, em comparação ao placebo, e 150% após 28 dias. Um aumento importante dessas imunoglobulinas que tem um papel fundamental aí no equilíbrio do sistema imunológico. Aqui a gente pode visualizar a tabela nutricional do Bion 3, então a presença dos Lactobacillus acidophilus LA14, ali os minerais que elevam a energia, principalmente do complexo B, vitamina B6, B12 e B8, o reforço da imunidade que está aí presente por causa da vitamina D, do zinco e da vitamina C,
E do lado direito, outras vitaminas e minerais que compõem a composição do Bion 3, que tem um papel significativo, principalmente nesses pacientes idosos que têm normalmente uma carência nutricional vitamínica importante. E é uma formulação única, onde existem 8 minerais, o probiótico em questão, 12 vitaminas. A gente vê que essa composição pode ajudar tanto na imunidade como na geração de energia, e tudo isso garantido por uma camada protetora, que essa camada protetora é importante para garantir a alta sobrevivência desses probióticos ao intestino, porque a gente sabe que quando é ingerido por via oral, esses probióticos ele tem que sobreviver ao ataque ácido do estômago e também ao ataque dos sais biliares a nível intestinal, para que esses probióticos cheguem íntegros ao intestino mais distal, de forma que eles possam, então, realmente proliferar e auxiliar na melhora do processo de desbiose intestinal. Então, como conclusões principais, a gente pode tirar que o processo do envelhecimento ele ocorre juntamente com um quadro de disbiose e imunossenescência. A dieta do idoso comumente é com baixa densidade de nutrientes, como a gente viu, levando aí a um alto risco de deficiência de micronutrientes. O idoso possui uma condição inflamatória que favorece o aparecimento de patologias infecciosas de repetição e metabólicas. A infecção no paciente idoso é mais frequente e mais grave do que na população geral, e isso pode ser relacionado a uma resposta imune deficiente e um quadro de desbiose. As evidências sugerem que a microbiota intestinal pode, então, estar associada a condições crônicas de saúde relacionadas à inflamação e à idade, e, portanto, pode ser explorada como um potencial alvo para a melhora do processo do envelhecimento. O Bion 3 é um produto adequado para auxiliar na imunidade e na suplementação de micronutrientes no paciente idoso, pois além das vitaminas e minerais, possui o probiótico LA14. Era isso que eu queria conversar com vocês e agradeço a sua atenção. Um grande abraço.